O Brasil é tão grande no tamanho e nas histórias que fica difícil encontrar um lugar no mundo que seja tão culturalmente misturado quanto aqui. O resultado dessa mistura toda se reflete no folclore brasileiro, com histórias bem estranhas e originais de seres e criaturas assustadoras. Seja no interior ou nas capitais mais desenvolvidas, as pessoas tomam como verdade alguns casos e chegam a sentir medo real de ver algo ou passar por alguma situação assombrosamente parecida. Tem os que juram de pé junto que estão contando a mais pura verdade e que já viram coisas por aí, sim. E tem aqueles que riem da situação e ainda provocam o monstrengo. Quem nunca ouviu falar das travessuras do Curupira e do Saci, das armadilhas amorosas do Boto Rosa ou da violência extrema nos casos do lobisomem? A lenda conta que para livrar uma pessoa da maldição do lobisomem é preciso bater bem forte na cabeça do bicho. Mas falar é fácil, né, gente? Quero ver arrumar um corajoso que enfrente a fera para fazer isso. Quanto a mim, chegaria nem perto. Para comprovar que o folclore brasileiro está lidando apenas com verdades, nós, do Fatos Desconhecidos, fomos em busca dos 4 relatos reais de brasileiros que viram seres mitológicos. Eu sou Antônio Bocco. Seja bem-vindo ao nosso canal. Número 1, Unhudo. Gente, eu até que gosto de fazer trilha, mas se fosse para ir até a Pedra Branca, nas cidades de Mineiros, do Tietê e Dois Córregos, no interior de São Paulo, eu pensaria umas 5 vezes. Isso porque eu não estou afim de levar um tapa e ficar desacordado. Você acha que eu estou ficando maluco? Pois é, não. Quem conhece a região, ou pelo menos passou por lá, já deve ter ouvido falar do Unhudo e o seu tapa quase mortal. Ele é uma criatura de 2 metros de altura. Tem mãos enormes, as maiores unhas que você conseguir imaginar. E vive nas grutas da Pedra Branca. Quem ousa pegar frutas nas árvores sem permissão ou vai até lá só para zombar da lenda do Unhudo, corre o risco de experimentar um tapa tão forte que é capaz de deixar uma pessoa desacordada por muito tempo. O filho de um velho senhor que morava na região contou que o pai, uma vez, viu o Unhudo quando estava apanhando jabuticabas na mata. E depois só se lembra de acordar do outro lado do Tietê. Para quem duvida, tem até um documentário de 28 minutos, gravado em 2013 por 2 caras que foram atrás de explicação depois de se cansarem de ouvir que o temido tapa do Unhudo era verdadeiro. Alguns dos moradores da região, mesmo dizendo que nunca viram a criatura, acreditam que ele existe e até criaram músicas e cantigas para demonstrar respeito e agradecimento pelo que o Unhudo faz pela natureza. Agora escuta essa. Movidos pela curiosidade, 3 pessoas, um empresário, uma professora e um fazendeiro, foram cavalgar na região da Pedra Branca para tentar encontrar o tal Unhudo que a cidade tanto falava. As histórias contam que só é possível encontrar a figura em uma noite de lua cheia. E lá foram eles pelo matagal. A professora conta no documentário que eles estavam cavalgando em fila indiana, um atrás do outro. E um homem chamado Hélio, que estava atrás das outras 2 pessoas, desapareceu. Eles cansaram de chamar pelo nome do moço e não sabem quanto tempo exatamente o amigo passou perdido, mas acreditam que tenha sido muito tempo, porque o céu já estava fechado e o matagal escuro. Hélio reencontrou os amigos no meio da mata sem mais nem menos. Como explicação, o homem disse que ficou em um clarão no meio da mata, andando a cavalo em círculos, sem conseguir sair ou responder. Hélio contou que ouvia os amigos chamando por ele, mas inexplicavelmente só andava em círculos sem parar, como se estivesse em um transe. E não fica só nisso aí não. Ela diz que toda vez que esteve no local, algo muito estranho aconteceu, como a história do piquenique durante uma excursão escolar. Um grupo de crianças saiu de São Paulo para visitar a Pedra Branca.
lugar que é conhecido como a Casa do Unhudo. Depois de muitas risadas e piadas sobre a lenda, eles foram almoçar debaixo de um pé de goiaba e começaram a comer e colher algumas frutas. De repente, a professora escutou um barulho de boiada muito perto deles e, preocupada com a possibilidade de alguma criança se machucar, organizou os alunos em fila atrás de uma árvore para esperar os animais passarem. Bem, pelo visto, eles estão esperando lá até hoje porque nada aconteceu. Seria mais um truque do Unhudo para espantar as pessoas da mata. O que você acha? Número 2, pisadeira. Você já foi dormir depois de comer muito e acordou com a sensação de que não conseguiu descansar nem um minuto? Isso pode ser a pisadeira atormentando o seu sono e te torturando durante a noite toda. Muito magra e muito velha, tem o peso de um homem bem grande, rosto fino, nariz encurvado, tipo de bruxa, cabelos desgrenhados, braços longos e pernas curtas. A aparência da pisadeira é exatamente essa, de acordo com as histórias que circulam no Brasil inteiro. Tem esse nome porque ela fica sob o peito e o estômago das pessoas, pisando e pressionando. Basta uma pesquisa rápida sobre paralisia do sono para encontrar o nome dessa criatura em muitas histórias com sonhos angustiantes e confusos. Quem já teve uma paralisia do sono sabe que é um dos momentos mais agonizantes da vida de alguém. Isso porque os seus estímulos e movimentos não respondem às ordens do seu cérebro e você fica lá, imóvel, cada vez mais nervoso, sentindo o coração bater forte. É desesperador. Uma jovem chamada Débora Souza contou vários detalhes das suas experiências de paralisia do sono nas redes sociais. Curiosamente, tudo o que ela revelou era muito parecido com as histórias que o povo conta da pisadeira. Ela disse que teve sonhos de estar em sua cama e ter alguém jogando bolas de fogo nela. Outra vez, de sentir alguém na cama assobiando bem baixinho. Tudo isso sem conseguir pedir socorro ou se mexer. Ela estava paralisada. A história que mais impressiona é sobre estar no seu quarto e ouvir pessoas pedindo ajuda enquanto havia alguém rindo e zombando da situação. Essa eu vivi. Se isso acontecer com você e por acaso durante a noite ouvir uma risada estridente ou tiver a sensação de ter alguém por perto, cuidado, pode ser a pisadeira rondando o seu sono. Para evitar uma visitinha dessa fofa, evite comer pouco tempo antes de dormir e prefira as posições de lado, porque a pisadeira costuma atacar quem dorme de barriga para cima. Número 3, Papa Figo. Se o seu primeiro pensamento ao ouvir o nome dessa criatura foi a fruta, sabe de nada, inocente. Já viu que no interior as pessoas têm a mania de abreviar as palavras? Esse é o caso do figo, que na verdade se refere ao órgão fígado, a comida favorita do Papa Figo. Para começar, que esse tal Papa Figo não é como as outras criaturas mitológicas do folclore brasileiro. Apesar dos muitos boatos, a versão mais conhecida sobre a aparência dele é a de um velho que carrega um saco enorme sob os ombros e está sempre atrás de crianças pequenas que são deixadas sozinhas. Lembrou do homem do saco, né? Pois é, eu também. Ele é considerado um tipo de lobisomem que tem a alma ruim de assassino voraz, mas não se transforma ou muda de aparência. Pelo contrário, é alto, magro e o perigo vem disfarçado de uma pessoa comum, usando roupas simples e tentando a todo custo convencer crianças a acompanhá-lo até algum lugar, para longe da vista dos outros. Vale apelar para doces, brincadeiras, brinquedos e até dinheiro para atrair os pequenos para onde os responsáveis não possam ver. Tem umas versões que relatam o Papa Figo como um homem muito rico e também muito doente, que sofre de uma doença parecida com a lepra
e por isso precisa sempre comer o fígado de crianças para continuar vivo. Daí vêm as figuras e ilustrações que mostram ele parecido com um corpo seco de zumbi. Dizem que o final da tarde é o momento que ele mais gosta de sair para caçar e ficar rondando as saídas das escolas e as babás no parque. Não existe nenhuma pista de vítimas que sobreviveram. E tem gente que conta que depois de se alimentar dos fígados das crianças, o Papa Figo abandona o corpo e deixa um punhado de dinheiro próximo do cadáver para que a família consiga sepultar a vítima. Ele também é conhecido por outros nomes em outras regiões do país, como Negro Velho. Isso porque outra versão conta que o Papa Figo tinha subalternos negros que o ajudavam a capturar as vítimas. Assim, ficava difícil para a polícia pegar o verdadeiro assassino. 2 homens negros mais velhos chegaram a ser presos em Natal, no Rio Grande do Norte, por tentar sequestrar crianças. Histórias idênticas à do Papa Figo também colocam medo em muita gente que vive em Pernambuco, já que vez ou outra aparece algum criminoso tendo o mesmo comportamento que contam nas histórias. Se for as cidades de São José, Graças, Benfica e 2 Irmãos, pergunte a alguém por ele. Número 4. Cabeça Satânica. Chamado também de Cabeça Errante, essa criatura é uma das mais conhecidas do folclore. Muita gente aposta que o mito surgiu com a chegada dos colonizadores portugueses no Porto de Recife, em Pernambuco. E aos poucos, os relatos de suas aparições foram se espalhando pelo Brasil inteiro. Os casos de aparecimento da cabeça satânica são apavorantes e existem 3 versões diferentes sobre a aparência desse bicho. A número 1 conta que ela é apenas uma cabeça humana, com cabelo comprido, risada maléfica e olhos grandes esbugalhados que fica rolando pelo chão. A versão número 2 diz que o rosto da cabeça errante lembra um cangaceiro, com traços grosseiros e rosto castigado pelo sol, que fica apenas sorrindo a esmo. Já a terceira e última versão conta que a cabeça satânica é acompanhada por um corpo fantasma, que a segura pelos cabelos com a mão, e quando se solta, começa a rolar perseguindo a pessoa que ousar ou tiver coragem de fitá-la diretamente nos olhos. Com apenas um toque ou uma triscadinha, a cabeça satânica é capaz de deixar alguém tão doente a ponto de morrer rápido e sem explicações lógicas. E se ouvir alguém dizendo que viu a cabeça parada na porta da sua casa, é melhor se preparar para o falecimento de alguém, porque ela é um agouro de morte. Para comprovar se essa lenda é verdadeira ou não, muitas pessoas arriscam estar no lugar errado, na hora errada. A cabeça satânica pode aparecer em qualquer lugar e para te matar do coração, basta que você esteja num local com pouca luz e seja bem tarde da noite. Tem gente que não consegue ouvir nem o nome e já se adianta em fazer o sinal da cruz como proteção, já que a criatura é associada à figura do próprio diabo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de ir, me contem uma coisa. Qual dessas histórias mais te surpreendeu? Conhece alguma outra lenda brasileira assustadora com histórias reais? Deixa pra gente aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço para todos vocês.